Vamos atualizar o Oriente Médio? O presidente do Irã defendeu que a guerra deveria acabar agora, enquanto o país está em uma posição... Ele descreveu como o próprio presidente do país, dizendo que é uma posição forte e digna. A declaração foi veiculada pela mídia estatal, porém, contradiz o que disse mais cedo o chefe de gabinete das Forças Armadas iranianas. O líder militar prometeu que qualquer ameaça dos Estados Unidos teria uma resposta devastadora. A Guarda Revolucionária Islâmica também prometeu usar armas mais destrutivas caso os ataques sejam retomados. E aí, é interessante, sempre que a gente conta para você um assunto, relembrar, até porque guerra tem duas versões sempre, e essa do Oriente Médio a gente tem inúmeras informações, né, dia após dia ou hora após hora. Nos últimos dias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos iriam tomar medidas, sanções econômicas mais severas. Ele diz as mais duras da história contra Teherã. O secretário do Tesouro de Trump, secretário do Tesouro equivale ao nosso Ministério da Fazenda, afirmou que os detalhes sobre as medidas, inclusive, serão informados já na próxima semana, na próxima segunda-feira. Portanto, temos a notícia: o presidente do Irã defende acabar com a guerra agora, após novas ameaças dos Estados Unidos. E aí, eu vou emendar aqui numa história. Sempre que você vê a cobertura de uma guerra, você precisa de alguém que passe essas informações. Esse alguém, eventualmente, pode estar à distância, mas recebendo informações de fontes que estão na guerra. Ou esse alguém pode pisar no local da guerra, observar o que está acontecendo. E a isso nós chamamos de, entre tantas coisas, jornalista correspondente de guerra. O arquivo mental de quem exerce essa função, eu vou ter a oportunidade de perguntar agora. A gente recebe aqui no live o nosso analista de assuntos internacionais, Lourival Santana, que já cobriu 15 conflitos armados e agora está lançando a segunda edição do livro Minha Guerra contra o Medo, o que o risco de morte ensina sobre a vida. Que título e que histórias, hein, Louri? Bem-vindo, estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Que prazer estar aqui, eu adoro o seu programa e o seu trabalho também. E agora, inverteu a hora, né, que está sempre tão tarde aqui. Pois nesse cantinho, inclusive, com o William Vac, e agora vindo cedinho aqui para contar para a gente sobre o livro, né, Louri? Exato, esse livro é uma contribuição que eu tento dar com as minhas experiências de coberturas de guerra. A gente até põe aqui em cima, ó, Louri, para poder, que a gente consegue mostrar bonitinho. Pronto. Tá, vamos fazer aqui, ó, live CNN, a televisão, os mistérios da televisão, Lourival. Pronto, aqui, ó. Isso. E uma tentativa de ajudar as pessoas a lidar com o medo, que eu acho que é a força dominante da nossa sociedade, né? E as pessoas vivem habitadas pela ansiedade e elas não aproveitam a vida por causa disso. E na guerra eu aprendi que a vida é muito preciosa. Eu vi meus amigos, meus colegas morrerem, poderia ter sido eu. Muitas vezes eu quase morri. E eu percebi que a vida é muito preciosa e ela precisa ser vivida. E ela só está acessível no presente. E as pessoas vivem remoendo o passado, imaginando o futuro, imaginando ameaças que são pura fantasia, que não estão acontecendo. E o medo ele só é legítimo diante de uma ameaça real, presente. Se o teto desmoronar, se acontecer um terremoto agora, um assalto, um atropelamento, aí sim, você vai ativar o seu medo, é natural, é o seu instinto, vai te nortear, te dizer como reagir. Agora, não, de maneira geral, as pessoas sentem medo de algo que não está acontecendo, que elas não sabem se vai acontecer ou não, muitas vezes não acontece, muitas vezes o futuro é até melhor do que elas imaginam e elas sofrem com algo imaginário. Então, esse livro ele propõe 7 passos de como lidar com o medo para as pessoas terem um caminho para viver a vida presente e não ficar habitadas pela ansiedade, que é uma doença crônica. Nossa, fantástico. Só o que você já disse agora, Lourival, que de só não tem nada, que já é uma grande palavra, já é fantástico que a gente possa ouvir. Ô, Louri, essa imagem aqui, explica pra gente, por favor, o que é essa foto da capa? Essa foto é do fotógrafo Juca Varela, que estava comigo em Bagdá, na eleição de 2010, e estava explodindo 5 bombas por minuto. A cidade estava toda paralisada, não podia andar carros, era dia de eleição, e os bravos iraquianos saíam às ruas para votar.
e tanto as milícias sunitas quanto xiitas queriam sabotar a eleição e cometiam esses atentados continuamente. E a gente estava caminhando por uma avenida deserta, diante de um blindado do exército iraquiano, quando uma bola veio rolando pela avenida, assim. Tinha uns caras jogando bola lá na frente. E a bola veio de longe, assim, quando aparece uma bola, o que você faz? Chuta. Certo? E aí o Juca fez essas fotos e eu acho que elas demonstram, assim, é um cineminha, que o livro é muito ilustrado por fotos coloridas e tal, que mostra a leveza, a incerteza, o inesperado, o acaso, que é muito uma mensagem que eu quero trazer nesse livro. A vida é cheia de coisas que a gente não controla. Tentar controlar é que causa ansiedade, causa medo, causa angústia. Deixa a bola rolar, deixa as coisas acontecerem. A gente não tem controle. Nossa. A gente faz a nossa parte, a gente organiza, a gente planeja, tá certo. Mas eu conto histórias em que eu fiz tudo isso, fiz tudo certinho e de repente aconteceu o que era absolutamente inesperado. Ou seja, o planejado sempre acabava... Você planeja para você ter o seu extintor de incêndio sempre cheio. E numa guerra, como é que planeja, Lori? Então, você está do lado das pessoas certas, dos intérpretes, dos guias, dos motoristas, dos colegas. Você decide o que você vai levar, se leva o satélite, telefone de satélite, se leva só o computador, se leva o tripé. São decisões, micro decisões que são vitais na sua vida. Se você vai de carro, se você vai a pé, se você fica, né? São inúmeras micro decisões, sim. Tem muita organização e muito planejamento, mas sem a ilusão do controle. A ilusão do controle é que te leva à ansiedade e a se distrair daquilo que é realmente essencial. Descansar na incerteza, esse é um dos 7 passos que eu proponho. Aceitar que o mundo é uma soma de inúmeras interações das quais você não tem o menor controle. Descansar na incerteza, ficar leve, não ter a ilusão do controle. Enquanto vocês estão ouvindo o nosso analista, que palavras, hein? Nós estamos acompanhando as imagens aparecendo. Elas passam bem rapidinhas. Ô, Lori, só conta pra gente, se você lembrar assim, que país que é, que conflito que era, tá aparecendo ali do seu lado direito. Agora eu estava indo num avião da FAB para o Xingu. Aqui eu estou num túnel do Hamas, na faixa de Gaza. Um túnel do Hamas na faixa de Gaza? Esse é o Raul Reyes, o comandante das Farc, comandante militar das Farc, na entrevista no meio da selva. Esse é o Yasser Arafat, que era o líder da Organização de Libertação da Palestina. Eu, muito novinho aí. Esse é o meu guia Iqbal Fried durante a entrevista com os Talibã, que foi uma entrevista exclusiva antes do Talibã cair. Esse a gente falou dele, em Bagdá, quando eleição de 2010. Essa também, aí está o Juca Varela, o fotógrafo que estava comigo. Boa parte dessas coberturas foi no Estadão. E aí eu tive uma última cobertura no Afeganistão, que até você participou, porque a gente estava ao vivo quando os Talibã passaram. É verdade. E aí eu falei assim, olha os Talibã passando, olha aí, você estava comigo. É verdade, nós estávamos ao vivo, Lori, você em meio a essa diversidade. A gente tem um vídeo, inclusive, para acompanhar. Aqui! Olha lá. Nossa, Lorival! Vamos ouvir aqui um pouquinho. Vou até sair um pouquinho aqui. São esses os homens que controlam todo o país, Cabul e todo o resto. Chegar bem perto dos Talibã é um dos objetivos dessa viagem. O outro é entender como a população se sente com o grupo de volta ao poder. Tá aí a Bom dia, matéria. Elisa. Bom dia, Rafael. Vocês vão ver agora os Talibã passando. Oi, Talibã passando 2021. aí. Vou até sair um pouquinho aqui. São esses os homens que controlam todo o país, Cabul Impressionante. e todo o resto. Realmente, nós estávamos aqui ao vivo 5 anos atrás, acompanhando tudo isso. Olha, Lori, é fascinante te ouvir e, ao mesmo tempo, claro, uma sensação de como encontrar filosofia em meio ao terror, que tipo de equilíbrio, né, encontrar em meio ao terror. Agora, você está falando tudo isso, tem gente que vai querer ler teu livro. Ah, que bom. Queremos saber como é que faz. É uma autopublicação. Tem um QR Code, inclusive, isso, que vai aparecer aí para vocês, hein? Isso. Por quê? Porque eu estou autografando cada livro, preenchendo o envelope com o meu nome, remetente, destinatário, para que as pessoas recebam algo pessoal e eu possa ter o feedback também, porque é um livro muito pessoal. O Marcos Lisboa, que fez o prefácio da 2ª edição, falou assim, isso aqui é muito íntimo, isso aqui é uma sessão de psicanálise, porque eu falo de coisas muito íntimas, né?
Então, eu quero que seja um livro íntimo também para as pessoas que vão receber. Demais. Esse QR Code deve ir para o meu site, lá tem um formulário, a pessoa pede como quer que seja o autógrafo, para quem e tal, e eu vou colocar no correio. Isso está sendo muito legal também, Elisa. Ó, o livro de Lorival Santana, então, você que ouviu aqui, ficou interessado, sensacional que a gente tenha o QR Code, aqui o livro, e aí são aproximadamente... Quantas páginas? Quase 300 páginas de muita história, Lorival Santana, nosso analista de assuntos internacionais. Lori, fascinante. Muito obrigado, Elisa. Outro dia, em outra conversa, eu te pergunto por que é que você volta para a guerra. Mas aí, outra sessão de terapia. Cadê os aplausos para Lorival Santana? Aqui, aplausos. Lori, maravilhoso. Não, um abraço aqui. Obrigado, viu? Elisa. Afeto a gente não pode economizar, viu? Parabéns pela história. Obrigada por ter vindo aqui, Lori. Obrigado. Sensacional. Mais tarde você acompanha o Lorival Santana, tá bom? Aqui na CNN Brasil com Márcio Gomes, com William Vac. Agora, minha gente, mudando